Salve, salve! Continue assistindo agora ao resumão Retrô 2018 de O Antagonista, a nossa retrospectiva desse ano épico. Em 1º de outubro, a segunda-feira após as manifestações Ele Não e Ele Sim, que consolidaram Jair Bolsonaro como protagonista da corrida eleitoral, o Ibope mostrou um crescimento de 4 pontos do deputado, que atingiu 31%, enquanto o petista Fernando Haddad manteve os 21% da pesquisa anterior. Ciro Gomes, que ficou para trás com 11%, acabou alegando que a campanha Ele Não teve um erro de posicionamento de marketing. Ele disse que quando demos a ideia de Ele Não, acabamos trazendo uma polarização que não ajuda a nossa causa. Como assim quando demos a ideia? A ideia não foi das mulheres? Ou foi de um macho branco que declarou R$1.700.000 de patrimônio à Justiça Eleitoral? E o que ajuda a causa, afinal? Falar que fascista com ele é na chibata, como fez Ciro? Depois ele tentou amaciar, como de costume, alegando que se referia à chibata moral, chibata retórica. Então tá. Mais explosivo que Ciro foi o primeiro anexo da delação de Antônio Palocci, liberado por Sérgio Moro. O documento confirmou as informações preliminares noticiadas meses antes e trouxe outras. O ex-ministro petista coloca Lula como mandante tanto da arrecadação ilícita de dinheiro do esquema de corrupção na Petrobras, quanto do uso desse dinheiro sujo em campanhas presidenciais de Dilma Rousseff, que, segundo o delator, custaram R$1,4 bilhão. De acordo com os depoimentos, Lula sabia do Petrolão desde fevereiro de 2007, pelo menos, quando disse a Palocci ter ciência de diversos crimes cometidos pelos então diretores indicados por ele mesmo, Renato Duque e Paulo Roberto Costa. Mas foi em reunião de 2010 que Lula encarregou o próprio Palocci de gerenciar os recursos ilícitos que seriam gerados no Petrolão e o seu devido emprego na campanha de Dilma. Foi a primeira vez, segundo Palocci, que Lula explicitamente tratou da arrecadação de valores a partir de grandes contratos da Petrobras, solicitando ao então presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, que encomendasse a construção de 40 sondas para garantir o futuro político do PT. Palocci também contou à PF que o PT teve contas secretas no exterior, abertas pelo próprio partido ou por empresários. Para surpresa de ninguém, a reação petista à divulgação da delação consistiu em ignorar as denúncias de Palocci e acusar Moro de tentar intervir na eleição. Os 3 mosqueteiros de sempre, Paulo Pimenta, Vadi Damu e Paulo Teixeira, acionaram então a corregedoria do CNJ pedindo o afastamento de Moro, que teve de explicar o seguinte: que a divulgação era necessária para dar conhecimento do conteúdo aos defensores dos coacusados e porque ele teria de analisar benefícios a Palocci em uma das ações penais contra Lula, que ele não podia interromper os seus trabalhos apenas porque havia uma eleição em curso, que não deve o juiz atuar como guardião de segredos sombrios de agentes políticos suspeitos de corrupção, que se o depoimento, por hipótese, tinha alguma influência nas eleições, ocultá-lo representava igual interferência à sua divulgação, e que se quisesse influenciar teria divulgado a gravação em vídeo do depoimento de Palocci, muito mais contundente do que as declarações escritas. Ou seja, Moro foi até generoso, mas os petistas são ingratos. A propósito, se Lula dizia não ter preocupação com a delação de seu camarada, por que tanta choradeira petista naquele momento? Eu não tenho nenhuma preocupação com nenhuma delação. Sabe, não tem a menor preocupação. O Palocci é meu companheiro de 30 anos, é fundador do PT, foi meu ministro da Fazenda, foi ministro da Casa Civil da Dilma, é uma das figuras mais inteligentes desse país. Se o Palocci acha que deve fazer delação e contar alguma coisa, olha, o Palocci é maior de idade. Eu tenho certeza absoluta, mas certeza absoluta que o Palocci não vai fazer delação. Se fizer delação, ele pode contar tudo que ele souber, Eu tenho certeza que pode prejudicar muita gente, menos eu. Acerta outro, mané. Vê se me erra. Já o condenado José Dirceu, preso 3 vezes no Mensalão e no Petrolão, acusou o Ministério Público de ter se tornado uma polícia política. Defendeu a retirada de seu poder de investigação e de todos os poderes do STF. Primeiro dia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. As barbaridades propostas por Dirceu não foram meras declarações de improviso. Elas ecoavam no plano de governo de Lula para o seu pós-Haddad. É preciso instituir medidas para estimular a participação e o controle social em todos os poderes da União, Executivo, Legislativo, Judiciário e no Ministério Público, condição fundamental para o reequilíbrio de poder.
Haddad só tentou amenizar a proposta de Assembleia Constituinte exclusiva, dizendo que o plano previa criar condições para a formação dela, ou traduzindo, para que a Constituição fosse reescrita de acordo com os interesses do partido. De uma Assembleia Constituinte. Há 2 parágrafos, então, só explicando essa proposta. Eu queria saber qual seria o escopo dessa proposta e se seria completado logo no primeiro ano de governo, caso seja eleito. Já foi mediado, quando o PCdoB passou a integrar a chapa, houve uma alteração no texto para criar as condições da convocação de uma Assembleia exclusiva. Mas é criar as condições. Mas mudou. E seria para quê? Para redigir uma nova Constituição. Uma Constituinte exclusiva. Já Bolsonaro criou possíveis condições de governabilidade com as declarações de apoio da Frente Parlamentar Agropecuária e da bancada evangélica, além das associações comerciais e empresariais do Brasil e de candidatos a governos estaduais. Mas não criou condições de participar do debate da Globo. Seu médico cirurgião, Antônio Macedo, vetou. Avaliamos que os exames laboratoriais dele estão caminhando bem, mas depois da nossa avaliação clínica, nós contraindicamos participação em debates ou em qualquer atividade que pudesse cansá-lo ou obrigar a falar por mais de 10 minutos. Resultado, a TV Record do bispo Edir Macedo, que já havia declarado apoio a Bolsonaro, exibiu entrevista pré-gravada com o candidato em condições mais confortáveis para sua saúde no horário do debate da Globo. Foi recomendado não falar mais 15 minutos, tanto é que quando chegar para a gente vai parar, dar uma descansada meia hora e voltar novamente a conversar. Me sinto bem, gratificado, feliz por ser uma opção de verdade contra tudo que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, em especial no combate à corrupção. Por que essa história de salvador da pátria sempre dá errado e termina em desastre e sofrimento para a população? E você pode ver, tudo é conduzido de dentro da cadeia pelo senhor Lula, que indica aí um fantoche seu chamado Haddad. Bolsonaro agora veio com a ideia de cortar 13º, abono de férias, cobrar imposto de renda dos pobres que são isentos, cortar o Bolsa Família. Dizem que eu ataco negros. Onde você tem um vídeo meu, um áudio atacando negros? O meu sogro é o Paulo Negão. A minha filha tem sangue negro em suas veias. Eu iria fazer essa pergunta também para o candidato Bolsonaro, que mais uma vez amarelou, deu uma entrevista na Record e não está aqui debatendo conosco. E a pergunta é... Agora, a corrupção está colado no PT. Não tem como querer desvincular o que acontece na corrupção do PT. Nós devemos evitar que esse estado de coisa continue no Brasil. O PT não deu certo, é um partido que traiu os trabalhadores. O PSDB se associou ao Michel Temer para sabotar o governo, aprovando as chamadas pautas bomba, gastos desnecessários, aumento para a cúpula do funcionalismo público, um absurdo, aumentando acima do teto, com auxílios os mais diversos, salário de quem já ganhava bem. E foi isso que levou o país à crise, e não a política responsável com as finanças públicas que nós fizemos. Olha, nós discordamos totalmente. Eu quero falar com você que está nos ouvindo. O PT terceiriza a responsabilidade. O PSDB está fora do governo há 16 anos. O que o Fernando Henrique tem que ver com isso? A não ser o fato de que ele fez o Plano Real e o PT votou contra o Plano Real. Como o PT votou sempre contra e a favor do corporativismo. Nós temos quem escolheu o Temer foi o PT, foi a Dilma. Quem quebrou o governo foi o PT, foi a Dilma, quando disse que ia fazer o diabo para ganhar a eleição. Ganhar a eleição dando um golpe no eleitor, porque depois ficou ingovernável o país. Bolsonaro ainda tuitou: não merecemos ser governados de dentro da cadeia ou por seus alinhados políticos. De norte a sul, a população exige mudanças urgentes. Bolsonaro então disparou na liderança das pesquisas, aumentando o pavor do PT de uma eventual derrota ainda em primeiro turno, dada a possibilidade de o líder, na reta final, arrebanhar ainda mais votos úteis do eleitorado antipetista de outros candidatos, além dos votos envergonhados, não captados pelos institutos.
e, relativamente por pouco, a eleição não foi logo definida. Em 7 de outubro, Bolsonaro teve 46% dos votos válidos, contra 29,3% de Haddad, resultado que classificou ambos para o segundo turno. Com pouco mais de 49.275.000 votos, Bolsonaro se tornou o candidato mais votado da história do Brasil, superando Lula em 2006 e Dilma Rousseff em 2010, os dois recordes precedentes. Foram quase 18 milhões de votos a mais que Haddad. Ciro ficou em terceiro com 12,5%. Alckmin, bem atrás, em quarto, teve 4,76%. João Amoedo, do Novo, conseguiu 2,5%, ficando à frente de Cabo Daciolo, Henrique Meirelles e Marina Silva, que obteve apenas 1% dos votos, pouco mais que Álvaro Dias e Guilherme Boulos. A maior parte dos votos em Haddad veio do Nordeste, além de alguns estados do Norte, onde Bolsonaro prevaleceu, dominando ainda Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Nós ganhamos em 4 regiões, perdemos no Nordeste, mas a nossa votação no Nordeste foi muito boa. E tenho certeza que melhorará, e muito, por ocasião do segundo turno. O que eu quero para o Nordeste é realmente uma região que, através do seu povo humilde, conservador e trabalhador, fique livre da mentira, fique livre da coação que sempre existe por parte do PT, ou melhor, sempre existiu por parte do PT por ocasião de eleições. Nós vamos para o campo democrático com uma única arma, o argumento. Nós não portamos armas, nós vamos com a força do argumento para defender o Brasil e o seu povo. Na manhã de segunda-feira, 8 de outubro, diante da notícia de que no primeiro dia de campanha no segundo turno, Haddad foi visitar o presidiário Lula na cadeia para receber orientação, Bolsonaro publicou no Twitter: a escolha dos senhores, serem governados por alguém limpo ou por um pau-mandado de preso por corrupção. À noite, Haddad e Bolsonaro responderam no Jornal Nacional sobre as bobagens ditas por José Dirceu e General Hamilton Mourão, respectivamente. Dirceu havia dito que dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. O ex-ministro não participa da minha campanha, não participará do meu governo, e eu discordo da formulação dessa frase. Para mim, a democracia está sempre em primeiro lugar. Sobre constar em seu plano de governo a criação de uma Assembleia Constituinte exclusiva, Haddad alegou que sua campanha reviu esse posicionamento. Nós revimos o nosso posicionamento. Nós vamos fazer as reformas devidas por emenda constitucional. Já Mourão havia dito que a elaboração da Constituição de 88 por parlamentares eleitos foi um erro e defendeu que a nova carta deveria ser criada por grandes juristas e constitucionalistas, porque não precisa ser feita por eleitos pelo povo. O general também havia admitido que, em situação hipotética de anarquia, poderia haver um autogolpe por parte do presidente com apoio das Forças Armadas. Ele é general, eu sou o capitão, mas eu sou o presidente. O desautorizei nesses 2 momentos. Jamais eu posso admitir uma nova Constituinte, até por falta de poderes para tal. E a questão de autogolpe, não entendi direito o que ele quis dizer naquele momento, mas isso não existe. Se estamos disputando as eleições, é porque nós acreditamos no voto popular e seremos escravos da nossa Constituição. O que falta um pouco ainda ao general Mourão é um pouco de tato, um pouco de vivência com a política. E ele rapidamente se adequará à realidade brasileira e à função tão importante que é dele. Bolsonaro também reforçou que não vai aumentar impostos de pobres e que vai manter o Bolsa Família, combatendo apenas fraudes e desvios no programa. Como Bolsonaro anunciou depois que, por ideia de Mourão, vai estender o 13º aos beneficiários do Bolsa Família, Haddad ainda acusou o adversário de dar um cavalo de pau, mas nada disse sobre o cavalo de pau de trocar o vermelho do PT pelas cores da bandeira do Brasil, parar de visitar Lula na cadeia e mandar em seu lugar o tesoureiro do PT, Emílio de Souza, tirar o presidiário das peças de campanha e prometer todo o apoio à Lava Jato. Como Bolsonaro seguiu a recomendação médica e não participou dos primeiros debates previstos para o segundo turno, Haddad disse que iria até a enfermaria para debater.
Deputado Bolsonaro, vem contar para o povo brasileiro o que você fez durante 28 anos no Congresso Nacional. Vem para um debate. Eu estou vendo o Haddad desafiando agora, né? Quero que você diga o que fez 28 anos dentro do parlamento. Eu responderia para ele: não roubei ninguém, Haddad. Haddad, eu queria fazer uma pergunta para você. Você, presidente, você aceitaria que o crime organizado continuasse no comandado dentro dos presídios? Eu vou debater o que com um cara que nem poste é um fantoche, é um pau-mandado. Age como camaleão. Quarta pergunta. Age como um camaleão. As cores do PT agora são verde e amarela. Eu ouvi o Haddad falando em família. Quarta pergunta. Eu ouvi o Haddad falando em Deus. Eu fico com vergonha. Ele está cumprindo a risca o que o Lula manda ele falar. Bolsonaro logo apareceu mais de 15 pontos à frente de Haddad nas pesquisas e, para piorar a situação do petista, Ciro embarcou para a Europa, frustrando os planos do PT de ter a participação ativa do pedetista na campanha. Cátia Abreu, vice de Ciro, ainda disse que Haddad seria Dilma II, mas piorado, e que se o projeto de Brasil fosse mais importante, eles tinham apoiado outra pessoa. Que paixão é essa pela democracia? Tem não, é pelo partido. Para Bolsonaro, o revés foi uma notícia da Folha de que o MPF em Brasília investiga Paulo Guedes. No entanto, o economista é suspeito de ter se associado a executivos ligados justamente ao PT, além do MDB, para praticar fraudes em negócios com fundos de pensão de estatais. No 10º parágrafo da matéria, se lê que, na época, a Previ era gerida por Sérgio Rosa e o Petros por Wagner Pinheiro, militantes históricos do PT ligados ao ex-presidente Lula, preso em Curitiba. Os advogados de Paulo Guedes alegaram que não houve qualquer conduta antiética ou irregular por parte dele e que apresentariam toda a documentação que comprova a lisura das operações. Nada disso conteve a onda de apoios recebidos por Bolsonaro, ainda que entre políticos dispersos em várias legendas, como Ronaldo Caiado do DEM, eleito governador de Goiás em primeiro turno, em disputa com o tucano Marconi Perillo, que chegou a ser preso após a eleição, mas foi logo solto pelo TRF1. Romeu Zema, do Novo, que avançou em primeiro lugar para o segundo turno, no qual derrotaria o tucano Antônio Anastasia, também declarou apoio a Bolsonaro, assim como João Dória, que venceria Márcio França em São Paulo, e até Ana Amélia, vice de Alckmin. O então pouco conhecido Wilson Witzel, que derrotaria Eduardo Paes no segundo turno do Rio de Janeiro, já era apoiador de Bolsonaro, em cuja onda surfou. Dos presidenciáveis, Guilherme Boulos declarou apoio direto a Haddad, claro, enquanto Marina Silva declarou voto crítico no petista. O PT conseguiu fazer a maior bancada da Câmara dos Deputados com 57 membros, enquanto o PSL emplacou 52, podendo ainda crescer na janela da infidelidade partidária. No Senado, porém, as principais apostas petistas se deram mal. Eduardo Suplicy perdeu as vagas no Senado para Mara Gabrilli e Major Olímpio, enquanto Dilma Rousseff, Lindbergh e Farias ficaram em quarto lugar em Minas e Rio, respectivamente. Apesar da canetada de Ricardo Lewandowski no processo de impeachment, que garantiu a Dilma a manutenção dos direitos políticos, o povo mineiro tratou de dispensá-la nas urnas. Para tentar não ser dispensado, Haddad fazia contorcionismos retóricos ensaiando uma suposta autocrítica sobre a roubalheira ocorrida nos governos do PT. Faltou controle interno nas estatais, isso é claro. Diretores ficaram soltos para promover a corrupção e se enriquecer pessoalmente. O dinheiro... partido, e os dirigentes do partido, os próprios integrantes? Não, aí é pior. Se algum dirigente cometeu erro, garantido amplo de direito de defesa, mas se concluir que alguém enriqueceu, tem que ir para a cadeia. Traduzindo, o máximo de culpa que Haddad atribuiu indiretamente aos petistas foi não ter impedido os outros de cometerem crimes. Em sua propaganda na TV, ele ainda tentou se isolar do petismo. É hora de olhar para frente. Mesmo que você tenha votado em outro candidato no primeiro turno, eu quero conversar com você. Essa campanha não é de um partido, é de todos que querem mudar para melhor o nosso país. Traduzindo, Haddad tentava convencer o eleitorado de que sua campanha nada tinha a ver com o partido do mensalão, do dossiê dos aloprados, do petrolão, do financiamento de ditaduras socialistas com dinheiro do BNDES, das fraudes fiscais e de tesoureiros e ex-ministros presos, além do ex-presidente.
mas sim com o desejo de mudar para melhor o país, no caso esse mesmo país que os 13 anos de governos do PT deixaram na pior, sem que os petistas pedissem desculpas. E foi exatamente isso que o senador eleito do PDT, Cid Gomes, irmão de Ciro e aliado do PT, disse na cara dura para uma plateia de petistas. Tem que pedir desculpas, tem que ter humildade. Tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático. É para fazer, faz de conta. Eu faço, faz de conta. Lula tá preso, babaca. O Lula tá preso. O Lula tá preso. E vai fazer o quê? Isso é o PT. E o PT desse jeito merece perder. Pra rimar. Só pra rimar. Oh, muito bem. Babaca vai perder a eleição. É isso aí, é esse sentimento que vai perder a eleição. A frase de Cid, o Lula está preso, babaca, virou hashtag e fez a festa nas redes sociais dos apoiadores de Bolsonaro, que ainda usou em seu programa eleitoral o vídeo. Petistas ainda convenceram Cid a gravar um vídeo de apoio a Haddad, mas o estrago para a campanha já estava feito. Nem a conversão da comunista Manuela Dávila, que mostrou sua intimidade com o cristianismo escrevendo evangelho com acento no E e LI em vez de LH, estava ajudando a chapa petista. O jeito para o PT, então, foi depositar todas as esperanças em uma matéria da Folha sobre suposto disparo de mensagens de WhatsApp contra o PT com financiamento privado ilegal. O partido apelou para o tapetão, entrando no TSE com pedido de investigação contra a campanha de Bolsonaro, sem que houvesse surgido provas que sustentassem a acusação, muito menos vínculo direto do deputado com o episódio relatado. O dono da empresa Avan, Luciano Hang, negou o financiamento e processou o jornal. Eu consegui a primeira declaração de Bolsonaro sobre a reportagem. Ô Felipe, eu não tenho controle se tem empresário simpático a mim fazendo isso. Eu sei que é ferialização, mas eu não tenho controle, não tenho como saber e tomar providência. Pode ser gente até ligada à esquerda que diz que está comigo para tentar complicar a minha vida, né? Me denunciando aí por abuso de poder econômico. Depois Bolsonaro comentou nas redes que o PT não estava sendo prejudicado por fake news, mas pela verdade. E o desespero era tanto que Haddad afirmou que Bolsonaro criou uma organização criminosa de empresários. O jornal comprova que o meu adversário, Jair Bolsonaro, deputado há 28 anos, criou uma organização criminosa de empresários que, mediante Caixa 2, dinheiro sujo, está patrocinando mensagens pelo WhatsApp mentirosas. Nós vamos pedir providências para a Justiça Eleitoral e para a Polícia Federal para que esses empresários corruptos sejam imediatamente presos para parar com essas mensagens de WhatsApp. Já tem nome de empresário, já tem nome de empresa, já tem contrato, valor pago mediante Caixa 2, o que é crime eleitoral. É curioso como Haddad não reconhece provas confirmadas pela Justiça contra Lula, mas toma como prova contra Bolsonaro uma denúncia de jornal que não tinha provado nada. Tanto que em novembro o WhatsApp informou ao TSE o mesmo que Facebook, Instagram e Twitter informaram, que a campanha de Bolsonaro não contratou serviço de impulsionamento de conteúdo. E em dezembro, o Valor Econômico noticiou que o TSE deve arquivar o caso. Já o presidente Michel Temer foi indiciado em outubro pela Polícia Federal na conclusão do inquérito dos portos por corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A PF disse que o esquema de corrupção era liderado por Temer há mais de 20 anos, desde a época em que era deputado federal por São Paulo. Sua filha Maristela Temer também foi indiciada, e a PF pediu a prisão do coronel João Batista Lima, amigo do presidente.
2 meses depois, em dezembro, Raquel Dodge denunciou Michel Temer e outras 5 pessoas, entre elas João Batista Lima e Rodrigo Rocha Loures, por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro na edição do decreto de 2017 que beneficiou empresas portuárias, especialmente a Rodrimar, que opera em Santos. Dodge apontou movimentação indevida de R$ 32.600.000 e pediu que o valor seja devolvido pelos acusados. A Procuradora-Geral pediu também a abertura de mais 5 inquéritos sobre o presidente, incluindo um sobre a suspeita de lavagem de dinheiro na reforma da casa da filha Maristela em São Paulo. Dodge solicitou que as novas investigações sejam abertas na primeira instância da Justiça em São Paulo e no Rio em 2019, quando o presidente perde o foro privilegiado e pode ser processado sem necessidade de aval da Câmara. No furacão do segundo turno, porém, Temer passava despercebido. O fim de semana anterior ao da eleição repetiu o último antes do primeiro turno. No sábado, os petistas se manifestaram contra Bolsonaro em diversas cidades, enquanto no domingo foi a vez de antipetistas e bolsonaristas saírem às ruas. A diferença de público em São Paulo foi ilustrativa do que ocorreu pelo país. Enquanto a turma vermelha de Fernando Haddad só conseguiu encher o quarteirão do MASP, a turma verde e amarela de Bolsonaro lotou a Avenida Paulista, cantando 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil, olê, olê, eu tô na rua para derrubar o PT e, claro, eu vim de graça. Mas a descoberta de uma declaração de 4 meses antes de Eduardo Bolsonaro repercutiu tanto ou mais na imprensa que a manifestação. Em vídeo de uma palestra, o deputado federal, agora reeleito por São Paulo, se manifestou contra a eventual decisão do STF de impugnar a candidatura do pai e citou uma brincadeira alheia sobre a tropa que bastaria para fechar o Supremo. Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade dele agir e impedir que seu pai assuma, e isso acontecendo, o Exército pode agir sem ser invocado lá, salvo engano, acho que o artigo 1º, se isso acontecer? Aí já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. A brincadeira citada por Eduardo é uma adaptação idiota para o judiciário de uma declaração de agosto de 85 do ex-presidente Jânio Quadros sobre o Legislativo. Por alguns segundos pensei em fechar o Congresso e ter me iam bastado um cabo e 2 soldados. Haddad afirmou que Eduardo ameaçou fechar o STF como intervenção militar, como se Dirceu não tivesse defendido a retirada de poderes do Supremo e o também petista Vadi Damu o fechamento do mesmo STF. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. A maior parte do establishment, no entanto, só repudiou a fala de Eduardo Bolsonaro. Foi divulgada uma porção de notas de repúdio, como as da OAB e de ministros do STF. Alexandre de Moraes pediu até investigação sobre a declaração. Eduardo Bolsonaro afirmou: se fui infeliz e atingi alguém, tranquilamente peço desculpas e digo que não era minha intenção. E Jair Bolsonaro inicialmente afirmou, como um pai, que o garoto errou, ao que foi criticado por usar a palavra garoto para se referir ao deputado mais votado do Brasil, mas logo reiterou que Eduardo foi advertido por ele, que se tiver algo para pagar que pague e que não é porque é seu filho que vai ficar isento. Reforçou também seu compromisso com a democracia e enviou carta ao ministro Celso de Mello, garantindo que o STF é o guardião da Constituição e que todos temos de prestigiar a Corte. Em contraste, Haddad se fez de sonso alegando em entrevista que não tinha conhecimento da declaração de Damu. O deputado do PT que pediu o fechamento do Supremo. Eu nunca ouvi falar disso. O Vadi Damu pediu o fechamento do Supremo quando o Lula foi preso. Eu não tenho nem essa informação. O PT ainda apresentou à PGR um pedido de investigação de Eduardo Bolsonaro e outro de Jair sob a acusação de incitação pública de crime. O motivo da segunda é o vídeo em que o presidenciável do PSL manda recado aos manifestantes pelo celular e diz que esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. A faxina agora
será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. O próprio Haddad disse que Bolsonaro ameaçou a sobrevivência da oposição a ele. Bolsonaro ironizou no Twitter: "Falamos em combater os bandidos vermelhos", baseado no próprio curso das investigações da Polícia Federal e Lava Jato, e houve uma grande histeria por parte do PT. Ao que parece, a carapuça serviu mais uma vez. O deputado do PT, Paulo Pimenta, ainda chamou Bolsonaro de corrupto e até anticristo, como se chamar de fascista, nazista e Hitler já não fosse mais suficiente. Por falar em nazismo, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou por falsa comunicação de crime a jovem de 19 anos marcada com uma suástica, que havia alegado ter sido agredida por supostos apoiadores de Bolsonaro. O laudo do Instituto Geral de Perícias indica que ela se automutilou. Na primeira propaganda eleitoral de Haddad, no segundo turno, no dia 12 de outubro, a apresentadora havia narrado que nos últimos dias multiplicaram-se os ataques motivados pelo ódio de alguns seguidores do candidato Jair Bolsonaro. Em seguida, ela falou: "Uma jovem de 19 anos afirmou ter sido arrastada por 3 seguidores de Bolsonaro e teve uma suástica nazista entalhada no seu corpo com um canivete." Haddad ainda havia afirmado que a jovem foi praticamente sequestrada por 3 apoiadores do Bolsonaro. Mas, questionado sobre a conclusão da polícia, após a polêmica repercutir o dia inteiro, recorreu mais uma vez ao expediente do desconhecimento. Mas o senhor da conclusão da polícia do Rio Grande do Sul em relação à suástica? Concluíram que foi autoflagelação, a menina da suástica. A menina da suástica, teve a suástica desenhada no corpo. Segundo a polícia, ela mesma fez a suástica, a polícia disse. Eu não acompanhei a polícia, mas não lembro. Eu não li nada disso. Haddad também repercutiu a acusação de Geraldo Azevedo de que Hamilton Mourão teria torturado o cantor no regime militar, acusação que foi desmentida pelo vice de Bolsonaro, que tinha 16 anos à época dos fatos, e pelo próprio Azevedo, que pediu desculpas pelo equívoco. Mas o Mourão, por exemplo, foi ele próprio torturador. Então, Geraldo Azevedo declarou até num show que foi pessoalmente torturado pelo Mourão. Confrontado com a verdade, Haddad respondeu que havia recebido a informação de fonte fidedigna, o cantor, e que uma pessoa torturada estava sujeita a esse tipo de confusão. Pedido de desculpas por reproduzir fake news, a prática que tanto acusa os adversários de exercer, zero, nenhum. Para piorar a situação de Haddad, Cid Gomes fez escola. Mano Brown, líder do grupo Racionais MCs, estragou o clima de festa de um comício do PT no Rio, mostrando que o rap petista estava fora do tom. Dizendo que não é pessimista, mas realista, ele ousou fazer aquilo que Haddad, Ciro Gomes, a maior parte da esquerda política e até da imprensa não ousaram. O rapper humanizou, pelo menos, os eleitores de Jair Bolsonaro. Eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, pessoas que me respeitavam, me amavam, que me serviam café de manhã, que lavava meu carro, que atendia meu filho no hospital, se transformaram em monstros. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que essas pessoas não são tão más assim. O rapper então disse que a comunicação é a alma. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é a alma. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Certo? Falar bem do PT, para a torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui, que precisa ser conquistado. Bolsonaro ironizou no Twitter: "Concordo com Mano Brown." O PT, de fato, perdeu a capacidade de falar para fora de sua tribo, porque não se pode roubar um povo nos maiores escândalos de corrupção da história do país e, ao mesmo tempo, cobrar dele como um dever moral o voto para o retorno ao poder. E um poste de Lula como Haddad não pode fazer autocrítica do PT, porque uma autocrítica verdadeira comprometeria o chefão que comandava sua campanha da cadeia. Então restou a Haddad apostar na ignorância e na transigência dos brasileiros.
petistas festejaram o resultado das pesquisas em que a diferença entre Bolsonaro e Haddad diminuiu, mas a menor delas ainda era de 12 pontos. Apesar da desconfiança, a tendência de queda contribuiu para a apreensão de Bolsonaro no domingo, 28 de outubro, dia da apuração. Felipe Moura Brasil, da casa do Jair Bolsonaro, com o presidenciável do PSL, nesse momento de muita expectativa em relação à apuração da corrida eleitoral de 2018. Jair Bolsonaro, todos vocês sempre desconfiaram muito dos institutos de pesquisa e nessa última semana o Ibope e o Datafolha mostraram uma redução da vantagem. Isso aumentou o clima de apreensão e expectativa em relação ao resultado? Se desconfia de quase tudo no Brasil. As pesquisas não são diferentes. Mas nós temos a convicção que os números jamais seriam inflados favoravelmente a nós. Logicamente que essa queda brusca, sem fato novo, nos preocupa. E a gente só vai acreditar depois que realmente os números aí forem anunciados. E quando os números foram anunciados, veio o alívio. Na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional, uma multidão comemorou a vitória de Bolsonaro. O movimento antipetista contribuiu para que Dilma fosse afastada, para que Lula fosse preso e para que Bolsonaro fosse eleito presidente com 55,13% dos votos, tendo superado Haddad por mais de 10.756.000 votos, uma diferença maior que a população de Portugal. Haddad, que terminou com 44,87%, só venceu no Nordeste, mas agora Bolsonaro tem um mandato de 4 anos para tentar fazer os beneficiários do Bolsa Família se darem conta de que não precisam dos petistas. Não tenham medo. Nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós estaremos de mãos dadas com vocês. Nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco. Coragem. A vida é feita de coragem. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Bolsonaro, que em 2016 me disse em ato pró-impeachment de Dilma em Copacabana que queria mostrar ao Brasil suas propostas, fez uma live da sala de sua casa e depois falou à imprensa da varanda com direito a beijo da vitória e tudo. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo. Deus acima de E com ela agora, com toda certeza, terem força para prosseguir nessa empreitada e buscar um Brasil melhor para todos nós. Muito obrigado a vocês. Você está assistindo ao resumão Retrô 2018 de O Antagonista. Envie este vídeo a parentes e amigos e fiquem ligados na continuação que vem muito mais por aí.